Boa tarde, pessoal. Boa tarde, vamos entrando. Daqui a pouco a gente começa com o Thiago. Tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí com a imagem, com o som? O Thiago já tá por aqui, só vou dar mais uns minutinhos pro pessoal ir entrando. Boa noite, boa tarde, né? Boa noite não. Boa tarde. Vamos entrando, vamos entrando. Tá tudo certo aí com a imagem, com o som? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Respondam um sim aí nas mensagens. Olá, boa tarde. Vamos entrando, vamos entrando. Daqui a pouco a gente começa. O Thiago já tá por aqui. Vou chamá-lo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Caio. Tudo bem? Tudo certo e com você? Graças a Deus, tudo bem também. Queria agradecer, em primeiro lugar, a tua disponibilidade, o teu aceite aqui do convite. E, pô, na verdade, para mim é uma grande satisfação, uma honra também, porque eu acho que falar de uma coisa que a gente gosta bastante, que a gente interage no dia a dia e com um profissional que aprofunda demais esse assunto, pô, para mim é um privilégio. Na verdade, eu fiquei muito feliz com o convite. Legal, muito bacana. Para quem não sabe, eu conheci o Thiago através de um amigo meu que se consultou com ele. Eu ainda vou marcar com você a minha consulta. E o Thiago, ele é fisioterapeuta especialista, né, em fisioterapia esportiva, cuidou dos nossos atletas do judô em 2012 em Londres, 2016 no Rio. Ele é criador do método Canolu, que nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje, e tem tido excelentes experiências, excelentes resultados com esse método, milhares aí de pacientes desde 2018, né? 2017 18. que você É. Novembro, assim, 18. eu oficialmente eu comecei a trabalhar só com isso em novembro de 2018. Ah, legal, bacana. E é isso aí, Thiago. Hoje é o Dormicast, episódio 35, né? Esse quadro de lives aqui que eu tenho no Instagram. E é um prazer novamente tê-lo aqui. Muito obrigado. E eu queria saber, Thiago, que eu não achei em nenhum lugar no teu site nem no Instagram. Por que Canolu? Essa sigla vem da onde? Antes de você explicar o que é, né? Tá, essa sigla, na verdade, foi uma invenção minha e da minha afilhada, que na época ela tinha 5 anos. E o objetivo dela é, assim, é realmente transmitir uma coisa muito simples, que significa cabeça no lugar. Então é só as Legal. iniciais de... Porque, assim, eu perguntando, conversando com ela e querendo um nome que fosse muito fácil, assim, de ser absorvido. E aí, conversando com ela falou assim, Dindo, o que que você faz? Eu, putz, eu fiquei aquele ponto de interrogação assim, meu, para explicar para uma criança é muito difícil. Só que aí eu comecei a tentar entrar no mundo delas, falei assim, pô, a Lulu, de Luana, assim, o que eu faço é colocar a cabeça no lugar dos meus pacientes. Ela, como assim? Sabe, eu fico movimentando para lá e para cá, e aí a cabeça da pessoa vai entrando no lugar, e aí ela falou assim, ah, legal. Eu falei, como é que chama? Eu falei, não sei ainda. Assim, aí eu falei assim, ah, pode ser Canolu. Ela, ah, legal, gostei. E já entendi o que você faz. E aí foi embora. Então, pô, ela, na época tinha 5 anos e para ela fez sentido. Eu falei, cara, esse é o nome que eu tenho que dar. E aí eu fui Fantástico. buscar também, assim, não tem nada, não tem nenhum nome, assim. Isso é realmente um nome Sim. próprio de um trabalho que eu venho desenvolvendo. Muito Então, legal. Então, cabeça no lugar, Canolu. cabeça no lugar. Já me Explica pra perguntaram gente. Pode falar. se tinha origem polinésia, É, havaiana, indonésia, mesmo japonês. Eu falei, assim, não, é só uma junção mesmo das iniciais, do que significa. a origem é Então, a mente a origem criativa da tua total. filhada. Explica pra gente o que é esse método. Então, vamos lá. Na verdade, para eu conseguir desenvolver esse trabalho, foi uma série de tentativas e erros, tentando fazer muitos cursos, absorvendo muito conhecimento. Daí, a última formação que eu fiz foi o método Rolfing,
que trabalha Ah, com uma sequência de liberação miofascial. E aí isso me deu assim uma ideia de que se a gente estimular o organismo numa forma organizada, com começo, meio e fim, a gente consegue despertar assim uma reação do próprio organismo. Então eu atendi assim muita gente só com o método Rolf, tendo excelentes resultados, mas para alguns pacientes especificamente não acontecia aquele processo tá. de evolução, vamos dizer assim. E um desses Uhum. pacientes fui eu também, porque eu fiz a formação, né? Então, para a gente fazer a formação, a gente tem que ser submetido ao procedimento, ao método. Tá. Uhum. E eu tinha a sensação que meu corpo não tinha assim evoluído o suficiente. Então, eu fiquei com Tá. aquela sensação minha, como paciente. E eu falei, pô, tem alguma coisa, tem algum estímulo que a gente não está conseguindo inserir no organismo para o processo acontecer. Então, aí que eu Uhum. comecei a realmente me questionar. Falei, pô, será que eu não posso interferir no organismo de uma forma mais eficiente? E aí fiquei com esse questionamento, eu tive muita sorte de conhecer pessoas que me deram algumas pistas de possibilidades. Então, uma delas foi Uhum. uma americana que chama Sharon Wheeler, que era rolfista também. Ela veio para o Uhum. Brasil em 2018 e ensinou Fisioterapeuta também. fisioterapeuta. Eu não sei se a formação base dela é fisioterapeuta, Tá. mas ela trabalha com Rolf há mais de 50 anos. Ah, tá. Tá. E ela demonstrou para a gente que era possível remodelar osso com as mãos. Então ela trabalhava, assim, ensinou a gente a trabalhar o corpo como um todo, todas as articulações e todos os ossos do corpo, com exceção da cabeça, que ela falou que a cabeça era uma coisa específica. Eu falei, cara, Uhum. se ela tá me dizendo que é possível manipular a cabeça, mas não ensinou, então ou eu vou esperar ela chegar a próxima vez, ou eu vou tentar desenvolver alguma coisa diferente. E aí, nesse Uhum. meio do caminho, eu conheci um dentista chamado Dr. Wilson Aragão, que ele me ensinou tudo a respeito do sistema estomatognático, Certo. principalmente nervo trigêmeo. E aí, inclusive, eu contratei o serviço dele, eu comecei a utilizar o equipamento que ele desenvolveu. Cara, me deu uma série de insights, assim, me ajudou demais em vários processos, só que aquilo tava, assim, gerou muito estresse em mim. Porque como eu Uhum. utilizei aparelho fixo quando eu era adolescente, então, Uhum. assim, eu consegui criar uma harmonia na minha dentição, porém eu sei que ela criou uma série de compensações na minha cabeça. E Tá. aí eu falei assim, pô, é possível remodelar o osso? E tem esse entendimento do sistema estomatognático que até então não sabia o que, que era. Cara, eu vou fazer a fusão dessas duas informações. Daí eu comecei a estudar neurociência, comecei a Uhum. estudar neurofisiologia base, assim, tudo raiz. Uhum. Pega o livro, texto e se estudando em cima. E o que foi muito interessante, assim, eu sou um roncador nato, eu tenho uma apneia, Uhum. já fiz utilização de CPAP, já fiz cirurgia de desvio de septo, já tirei a amígdala. E sabe o que aconteceu? Meu problema persistiu. Então eu Não. falei, cara, tem alguma coisa que comigo não aconteceu como paciente. Então isso me deu assim realmente uma sensação de frustração, mas ao mesmo tempo me despertou a missão. Pô, vou ter que Uhum. desenvolver alguma coisa, vou pensar alguma coisa para solucionar os meus problemas, mas principalmente ajudar as pessoas que também têm essa sina parecida com a minha. Então foi aí que surgiu a Sim. ideia de fazer todo esse mix, de criar essa possibilidade de remodelar os ossos do crânio, Uhum. reposicionar para interferir diretamente no sistema nervoso central, mas principalmente no sistema nervoso autônomo, que é essa parte Sim. mais instintiva, mais orgânica, que aí entra no processo do sono. Sim. E aí que eu comecei a Sim. perceber que os meus pacientes eles melhoravam de vários sintomas e eles começaram a me relatar assim, pô, doutor, minha esposa falou que eu não estou mais roncando. Eu falei, opa, como assim? Eu falei, antigamente toda noite eu tomava cotovelada, ela pedia para eu me movimentar, para parar de roncar, e melhorou. E aí Uhum. que eu comecei a ter um insight do tipo, caramba, se eles estão me dando um feedback, deixa eu estudar para entender, mas eu preciso ter esse entendimento para mim, como paciente. E aí Sim. continuei nesse processo de entendimento, e, pô, para mim, eu acho que eu só estou na primeira camada das descobertas do que eu consigo fazer com o método Canolu. Mas as repercussões, elas são, muito legais. E o mais legal é assim, a E gente conseguir interferir diretamente na qualidade de vida das pessoas. com certeza, eu acho que é muito gratificante para a gente que cuida de gente, né? Ter Nossa, esses feedbacks, né? é O, demais. o método Rolf, ele é uma fisioterapia manual Sim, também, tá?
Mas, na verdade, pelo que eu entendi, o foco era mais a liberação miofascial, era a parte mais osteomuscular, não mexia tanto com o Isso, sistema nervoso não. central. Não, a gente Tá, mexia, assim, a gente passava pela intervenção na cabeça, sim, mas tá. pensando mais em liberação das estruturas faciais, tanto da Hum, cabeça quanto da parte interna. Então, pensando tudo em tecido conjuntivo mesmo. Só que não tá, pensava-se nesse processo do sistema nervoso simpático, parasimpático, isso não pensava, isso era uma consequência, mas bem distante. E eu, por conta tá. dos meus estudos, eu comecei, na verdade, a focar toda a minha intervenção para estimular especificamente esse sistema, Sim, que conforme eu fui entendendo, quanto mais complexo é o sistema, mais simples eu tenho que fazer a minha intervenção. Porque quando a gente tem dois elementos complexos, você tem que criar uma sinergia ou uma engrenagem muito difícil. Agora, quando você tem um sistema muito complexo, você entra com um elemento simples, parece que uhum, o encaixe ele fica muito mais harmônico. E aí faz sentido para o cérebro. Ele começa a criar sim. um processo em cadeia. Então, é bem interessante a dinâmica. O que você tem um vídeo que você fala, né, explicando o método no teu site. E de fato é isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. A ideia é colocar estruturas neuroanatômicas que potencialmente podem estar fora do lugar, e isso, por uma série de mecanismos, pode gerar alguns disparos, né, vamos dizer assim, do sistema nervoso de forma errada, né? E isso provocaria os diversos sintomas que os É isso. pacientes apresentam, dependendo do paciente que você atende, né? Essa é a ideia. Exato. Total. Na Legal. verdade, eu transfiro a responsabilidade de toda a resolução de cura para o próprio organismo da pessoa. Tá. Então, na verdade, eu faço a anamnese, eu faço a avaliação das estruturas, principalmente de pescoço e cabeça, para saber Tá, como é que é o processo de simetria e de harmonia. E aí, dentro disso, aí eu faço a anamnese para saber quais são os sintomas que ele tem. tá, E aí, conforme eu vou conseguindo ganhar essa harmonia e essa simetria, os sintomas eles vão sumindo. Então é realmente entendi. assim, é uma responsabilidade do organismo dele encontrar a melhor estratégia. Você, Thiago, você é o responsável pela cura? Não, é o próprio organismo da pessoa. Então isso que é mais Uhum, legal. Então assim, na verdade, só sou o instrumento para despertar o melhor de cada ser humano. Né? Não é sim, o Thiago que faz milagre. Não, o milagre ele acontece, se acontecer, por conta da organização do próprio sistema. Não depende de mim. sim. E o Thiago, só um parênteses, Thiago, você falou uma coisa super importante, porque, enfim, eu mexo com medicina do sono já há um tempo e o pessoal tem essa ideia de que a apneia do sono é doença de gente que está acima do peso. Olha só o que o Thiago falou, é um apneico, né? A gente tem que lembrar, gente, que os orientais, né, eles têm uma prevalência altíssima de apneia do sono. Porque a gente tem que lembrar que a apneia não está só relacionada a excesso de peso, ela está relacionada também com a anatomia, né, com a organização dessas estruturas anatômicas, e os orientais têm essa desvantagem, entre aspas, de ter essa conformação anatômica muito que favorece, né, a apneia. Sim, Tá aí o sim, Thiago, atleta magrinho com a apneia, tá vendo? A apneia não escolhe as pessoas, ela é altamente sim. prevalente. Não, eu que era muito maluco, porque na época, assim, eu fui buscar a minha solução. Eu tô com 41 anos hoje. Eu fui buscar minha Hum, solução quando eu tinha 16, 17. hum. Então, acho que o estudo do sono, ele estava no processo de desenvolvimento Ah, sim. e os médicos ficaram espantados. Falaram, pô, Thiago, você não fuma, você não bebe, você não é gordo, você não tem sobrepeso, você é atleta. Cara, como é que você desenvolveu o ronco parecendo que um cara que tem 150 quilos e, e você tem essa apneia, ou seja, sua qualidade de sono não funciona. Então, por isso que eu vim aqui. E assim, gerava um ponto de interrogação neles, que tipo, cara, se eu tô indo nos especialistas, os caras que conhecem muito, não sabem o meu problema, eu não sei o que vai acontecer. Então aquilo também me deu um desespero do tipo, putz, tô ferrado. Ou vou ter que conviver com isso, né? E por sorte, depois eu fui estudar a área da saúde, que aí me deu a Hum, oportunidade de talvez vivenciar essa dinâmica. Né? hum, Então, assim, eu quebrei esse paradigma do tipo, não é sobrepeso, não é sim, somente hábito. Para mim, hoje está totalmente relacionado com estrutura, sim, processos estruturais do ser humano.
Sim. Ô, Thiago, e por que o trigêmeo? O trigêmeo, se eu me lembro bem da neuroanatomia da faculdade, é o quinto par, né? É o quinto par, perfeito. Por que é o trigêmeo? Então, o nervo trigêmeo ele é responsável pelo sistema estomatognático, que Tá, compreende a respiração, a tá, deglutição, e a mastigação e a comunicação. tá. Uhum, Então, e assim, se a gente for estudar muito como é que era todo o trajeto do nervo trigêmeo, ele, na verdade, ele passa por vários pequenos orifícios que a gente tem no nosso crânio, ele está diretamente relacionado com os dentes, né? uhum, Com a língua, principalmente no sistema mais instintivo, mais autonômico, mas uma coisa que para mim foi uma descoberta, que ele funciona como se fosse um filtro de todo o sistema nervoso do corpo como um todo. Então ele tá, passa pelo trigêmeo para depois subir para o córtex central. Então, tá. se o nervo trigêmeo está comprometido, cara, toda a informação que o cérebro precisa ter do resto do corpo, via nervos, cara, tá ferrado. Então, por isso que Uhum, quem tem problema de ATM, quem tem oclusão comprometida, vai desenvolver também outros problemas pelo corpo. E aí, entendi. e aí, como é que eu vou entrar no nervo trigêmeo pensando no sono? Porque fala-se muito que tem obstrução, tem o relaxamento da língua, que vai lá para trás, que isso que causa a vibração e o ronco, né? Uhum, Só que eu comecei a perceber que, na verdade, está muito mais associado com uma disfunção do nervo trigêmeo, porque o fato da língua ter uma leve tensão, um tônus para manter no lugar certo, está diretamente relacionado com a função do trigêmeo. Se o nervo uhum, trigêmeo não está funcionando bem, automaticamente, na hora que a gente cessa o nível consciente, automaticamente ele relaxa de uma vez. E aí ele vai lá para sim, trás. Por isso que sim, muitas vezes os aparelhos intraorais, aqueles aparelhos que projetam a mandíbula, eles uhum, têm um resultado satisfatório, só sim, que desde que a pessoa também adote posturas específicas de dormir de lado. sim. Só que É, hoje, entendendo toda essa complexidade, eu acho que assim, a escolha de dormir de lado tem que ser realmente uma questão pessoal, mas não uma necessidade. Se a pessoa tem é. necessidade de, é porque o organismo ela não está trabalhando do jeito que deveria. É. E o aparelho intraoral, a gente tem, na prática, tem vários dentistas aqui assistindo a gente. A gente tem muitos bons resultados, né, com o aparelho intraoral, mas, de fato, tem se preconizado cada vez mais que o tratamento da apneia obstrutiva do sono, ela tem que ser multidisciplinar, ela tem que ser combinada, né, uma terapia combinada. Já cansei de ver paciente que, por exemplo, só tem uma apneia grave, tem a indicação do CPAP, mas só utiliza o CPAP e não faz todo o No resto, processo. né? Esse paciente ele vai ter várias recaídas, entre aspas, né? A gente não usa esse nome na apneia, mas só para vocês entenderem. Então não adianta, né? A terapia ela tem, cada vez mais ela tem que ser combinada, né? A gente não Sim. pode olhar só para um lado do tratamento. E uma das linhas de pesquisa assim que tem, o pessoal está caindo de cabeça mesmo, é de fato desenvolver devices, né, dispositivos que estimulam essa musculatura da língua para ela ficar no lugar, né? E tem tudo a ver com o que você faz, né? Na verdade, Sim. você seria esses aparelhinhos que estimulam. É. Tem até acho que um dos primeiros caras que pensou nisso é brasileiro, né? Ele desenvolveu ele é um otorrino, desenvolve toda a pesquisa dele lá na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e ele é uma estimulação da musculatura, né, da língua. Uhum. E só que a desvantagem é que como ainda está muito em pesquisa, o negócio ainda é muito caro, é muito inacessível, né? Mas é um jeito de você enxergar, né, novos tratamentos e novos meios de você tratar uma condição muito, muito promissor, né? Isso é muito, Sim. muito bom. Sim. Assim, o que eu procuro, na verdade, assim, eu fui entender por que que o organismo não estava trabalhando bem. E a Uhum. condição anatômica, ela está diretamente relacionada com toda a função. Sim. Então, assim, como você mesmo sabe, assim, nós asiáticos, a gente tem essa prevalência gigantesca, né? Porque Uhum. depois eu fui estudar minha própria anatomia, depois eu tive a oportunidade de estudar a anatomia do encéfalo e da caixa craniana de vários orientais. O que acontece é uma coisa muito maluca, mas assim, o centro respiratório, que é o tronco encefálico, o bulbo, nos Uhum. orientais, eles não têm uma angulação ideal, como se eles Tá. tivessem um achatamento.
e um posicionamento ruim. Então, quem faz toda a regulação, quem faz toda essa organização, não está numa posição pensando em estrutura anatômica no lugar ideal. E, consequentemente, por mais que você estimule externamente, você não está interferindo lá dentro. E o meu trabalho, assim, é muito interferir lá dentro para que venha o processo de cura de dentro para fora. Então, você faz o maquinário ficar no lugar e funcionar direito. É isso. E aí, assim, se eu tiver devices que consiga combinar com o meu trabalho, pô, na verdade, os pacientes vão ter um benefício gigantesco. O grande problema que hoje eu até entendo, mas eu quero tentar quebrar esse paradigma, é que eu quero potencializar o trabalho de todos os profissionais que trabalham com sono. E todo mundo acha que eu estou competindo, mas na verdade eu estou pensando num processo para a gente conseguir otimizar, complementar. Assim, por exemplo, tem muitos pacientes que usam a plaquinha assim, para bruxismo e tudo mais, que assim, é muito maluco, que começa o tratamento comigo, faz uma, duas, na terceira sessão, aquela plaquinha que estava totalmente acomodada, que estava acostumada, eles não conseguem mais usar. Por quê? Porque eu acredito que o nosso organismo, estudando também a complexidade do nosso corpo, a nossa boca ela foi feita para ter saliva e vácuo. Ou seja, ela tem que estar fechado e tem que ter saliva. Qualquer coisa que tiver lá dentro, eu vou estar estimulando o nosso sistema nervoso autônomo. E aí você quebra esse padrão que deveria ser o ideal. Para ter o sono REM, para ter toda a complexidade do sono, você não deixa o processo acontecer. Então, por isso que os pacientes que começam a ter o benefício do meu tratamento, começam a perceber que a plaquinha atrapalha. Sim. E é assim, o que eu gostaria de transmitir, que a plaquinha ela é muito importante sim para a gente preservar estrutura, altura de... Ela previne lesão, né? Previne lesão, mas ela não pode ser tratamento. Exato, tem que ser parte do tratamento para depois desmamar. Né? Assim, por que eu falo isso? Porque os meus pacientes estão tendo esse benefício de tirar a plaquinha. Sim. Até o Otacílio que está assistindo a gente aqui falou uma coisa, o Otacílio e o Walter está aqui também, um dos principais efeitos colaterais, né, tanto da placa de bruxismo quanto do aparelho de avanço, é dor. Né, e você cervicalgia pra caramba. Não é lógico, né, gente? Não é todo mundo que tem isso, mas a gente tem que colocar isso na balança também. Né? Sim. Então, por isso que tem que ser uma coisa complementar. Mas falando de insônia, de ansiedade, que são duas condições que têm uma associação aí quase que em 100% dos casos, o que você tem visto na sua prática? Assim, como é que o Canolu pode aliviar essas duas condições, né? E por que você acha, quais são os meios, o que gera? Exatamente, na melhora dessas condições, ou pelo menos no alívio? Tá. Então, na verdade, assim, conforme eu fui estudando a dinâmica e a interação do Canolu nos meus pacientes, eu percebi que a mudança de estrutura óssea, principalmente onde passa a artéria carótida interna e onde está a artéria vertebral, dependendo do posicionamento da cabeça, ela cria uma pequena estenose, assim, um pouquinho de estrangulamento. Tá. E as pessoas que são extremamente ansiosas e desenvolvem insônia, por conta da minha experiência clínica, elas têm uma diminuição importante de fluxo de sangue na cabeça. Ou seja, elas recebem menos oxigênio e menos glicose, que é a matéria básica para o nosso cérebro trabalhar bem. Quando a gente fica na posição horizontal, automaticamente o fluxo de sangue deveria ser muito mais fluido, muito mais fácil. Mas por conta dessa obstrução prévia e depois toda a musculatura relaxada, você tem um estrangulamento maior ainda. E aí o cérebro, por ele não ter energia suficiente, ele começa a ficar mais agitado. Ele começa a trabalhar mais para quê? Para tentar encontrar alguma alternativa para levar mais energia. Então a pessoa fica mais agitada, começa a pensar mais, mas não necessariamente ele pensa na própria estrutura física, mas ele começa a processar outras coisas, porque na verdade, no meu entendimento, o cérebro está o tempo todo buscando alguma alternativa para ter mais energia, para ter mais oxigênio e mais glicose. A partir do momento que a gente consegue fornecer isso, que é através da atividade física, através da meditação e através do Canolu, o cara consegue neutralizar, ele fica tranquilo. Só que quando ele está deitado e ele não tem nenhuma dessas informações ou nenhum desses estímulos, o organismo dele fica comprometido. E aí que a gente tem o excesso de ansiedade e a insônia, porque falta combustível primário para o cérebro.
Então, os Uhum. pacientes que estão em tratamento comigo, assim, a melhora da qualidade de sono é bizarra, Uhum. porque eles conseguem realmente, na hora que vão para horizontal, o fluxo de sangue está indo. E aí começa toda a complexidade cerebral que o sono consegue promover do jeito certo. Uhum. Porém, quando eles não são submetidos ao meu tratamento, eu percebo que eles precisam ser induzidos através de medicamento. Porque o medicamento ele diminui a atividade cerebral. Só que Uhum. não necessariamente ele aumenta o fluxo de sangue, nem oxigênio, nem glicose. Então a pessoa acha que dormiu bem, mas na verdade a É. capacidade de produtividade está comprometida. E é por isso que o efeito, né, da maioria dos indutores do sono ele é muito limitado, né? Se a pessoa não faz todas as outras coisas, né, que deveria fazer, você citou muito bem aí atividade física e outros tratamentos complementares, Alimentação, né? tudo. Você falou de atividade física, bom, você é expert nisso, né? Você é um atleta, você cuidou de atleta. Eu fiquei pensando aqui comigo, bom, o cara acho que nunca teve muita dificuldade para falar das pessoas, para as pessoas que ele cuida, pô, vai fazer exercício, porque você cuidava de atleta e cuida de Sim, atleta, né? Mas agora você está atendendo um monte de gente, não só sim. atleta, né? Como é que você lida no teu dia a dia? Porque, poxa, o Brasil, né, é um dado triste, né? Mais da metade da população está acima do peso e 35% obesa, né? Como é que você fala para os seus pacientes? Quais são os seus métodos assim para engajar, né, no início de uma atividade física? Eu acho que é uma dificuldade que todos os profissionais de saúde têm, né? E é uma dificuldade que eu tenho, que vários colegas têm, e a gente sabe que a atividade física ela não é só importante na medicina do sono, mas ela é importante para Tudo. todas as áreas da saúde. Como é que você lida com isso na tua prática? Porque uma coisa é você lidar lá com o judoca, que você tem que até Que brigar para o precisa cara parar, parar né? de treinar. Mas e o cidadão normal, né? Como é que a gente faz? Então, olha a coisa que interessante. Antes eu tinha muita dificuldade também para estimular as pessoas a fazer atividade física, porque elas tinham preguiças, criavam uma série de desculpas, e eu não entendia por quê. Eu falei, cara, pô, ela tem que fazer, ela tem que saber que é bom para ela, por que que ela não adere? Conforme eu fui entendendo a complexidade do nosso organismo, eu fui percebendo que as pessoas que têm dificuldade para fazer atividade física, elas têm como se fosse um mecanismo de autopreservação. Por que eu estou te falando isso? Como eu te expliquei toda a complexidade dessa diminuição de fluxo de sangue para a cabeça, então ele recebe menos oxigênio e menos glicose, com essa fonte de energia diminuída, ele começa a fazer o quê? Preservar a energia. Porque não Tá. está chegando. Então não está chegando, ele começa a preservar e não quer fazer atividade física, porque se ele fizer atividade física, ele vai gastar, só que vai faltar mais aqui. Isso para mim Tá. é uma coisa instintiva de preservação. Por que eu te falo Hum. isso? Porque depois que eu comecei a trabalhar com Canolu, cara, vários pacientes começaram a mudar hábitos. Tá. Do tipo, pô, Thiago, eu tô com vontade de caminhar todo dia. Pô, minha esposa pede para fazer atividade física todo dia com ela, que ela tem um hábito, e eu tinha uma preguiça, cara, agora eu tô começando a fazer. Então eu percebi que muita gente tem dificuldade ou tem essa preguiça, é porque na verdade o organismo dele está se protegendo por falta dessa Sim. falta de energia mesmo para o cérebro, que é o principal, e depois ele começa a desenvolver para a atividade física. Então eu percebi que tem muita gente que é preguiçosa, mas na verdade é a manutenção da vida. Sim. Tanto é É um que aí você sistema de vai assistir defesa, né? sistema de defesa totalmente instintivo. Pô, não tem Uhum. energia suficiente, por que eu vou gastar mais com atividade física, sendo que quem comanda tudo é o cérebro? Então, se está É. faltando primário aqui, ele vai acumular mais tecido adiposo, sim. Ele vai criar uma série de compensações que vai desde processos de insulina, diabetes, até mesmo colesterol, porque não está chegando sangue suficiente. Então eu Uhum. comecei realmente a levantar a hipótese de que a gente deveria ter 1 litro de sangue correndo no nosso cérebro, só que a grande maioria das pessoas que tem uma série de problemas, inclusive sono, sobrepeso, cara, deve ter uns 250, 350 ml circulando por minuto. Então olha só Uhum. o quanto que a gente está adaptado a sobreviver, mas longe da nossa capacidade máxima. Então, assim, hoje para mim é mais fácil estimular as pessoas a fazer atividade física porque elas percebem o quanto que é Tá. benéfico para elas, mas depois que elas forem submetidas ao meu trabalho. Então, assim, É, hoje é meio que eu- Thiago dependente.
Essa não é a ideia, mas E eu vejo isso em vários pacientes também, quando eles começam a melhorar a qualidade do sono, quando eles começam a entender que vários maus hábitos de sono são responsáveis pela má qualidade do sono deles mesmos, né? Eles começam a ter uma... Lógico, isso é óbvio, né? O sono é responsável por processamento aí de memórias, aprendizado, cognição. Quando o cara regula o sono, ele começa a ter mais poder de decisão, ele tem mais sim, vontade de fazer as coisas. É uma coisa muito parecida que eu vejo nessa, com o Canolu e eu vejo na minha própria. Bom, quando eu consigo regular o sono do cara, as coisas começam a acontecer na vida, né? E aí o cara deslancha. É muito legal ver isso. E às vezes sim. com medidas muito simples, né? Mudanças simples, mas até o cara perceber, são várias consultas, né? Porque você tem que desmistificar um monte de coisa, você tem Uhum. que ajudar o cara a desfazer um monte de crença que ele tem, né, em relação ao sono. Eu acho que você vive isso também na fisioterapia manual, né? A gente tem que quebrar várias barreiras, né? Até o cara Sim, entender que ele tem que ser instrumento da própria saúde dele, né? é isso mesmo, exatamente. Bom, você é um cara que está acostumado com competição, com atleta, né? A gente sabe que é uma população que tem altos níveis de estresse, né? Principalmente no início de carreira. Como é que você lida com isso? Você acha que o Canolu pode ajudar também? Você tem aplicado o Canolu nos atletas de competição mesmo, nos Uhum. nossos atletas? Como é que você explica isso para eles? Porque eu vejo, recentemente eu vi uma entrevista eu fiz até um post do Tom Brady, né, que acabou de ganhar pela milésima vez o Super Bowl, e ele falou, cara, eu só cheguei aonde eu tô porque eu comecei a priorizar o sono de qualidade, né? O Bolt também, o Senna, né, até com o auxílio do Nuno Cobra na época e tal. Mas às vezes é difícil você convencer o cara de que ele precisa dormir para treinar bem, para performar bem, né? Como é que você transmite isso para os atletas? Como é que você lidou com isso lá nas Olimpíadas? Então, lá, assim, a gente, na verdade, fez uma ação muito bacana na época de Londres e depois do Rio, porque, assim, realmente tinha sido constatada a importância do sono para reparação tecidual, processos cognitivos, né? Uhum. Só que o judoca, assim, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um hábito de treinar sempre no final de tarde, comecinho de noite, uma Tá. intensidade muito grande. Então, eu, como, quando era atleta, eu terminava o meu treino 10 horas da noite, eu conseguia dormir uma e meia da manhã. Uhum. Que a gente sabe que por esse horário já era para ter uma série de cadeias É, hormonais acontecendo. Então, assim, é. para a gente conseguir mudar essa dinâmica foi super difícil. E mexer em hábitos, principalmente de atleta de alta performance, é mais difícil ainda, porque ele já tem aquela crença que, pô, sempre treinei nesse horário, sempre dormi nesse horário, como é que vocês vão fazer para mudar? Então, no Uhum. começo, a gente tentou uma série de medidas, né? Inclusive, foi feito polissonografia, foi feita uma série de pesquisas com cada atleta e foi identificado que o percentual muito alto, eu não vou falar o número porque eu vou estar mentindo, que eu não lembro, mas assim, é uma quantidade muito grande dos atletas que dormiam mal, Tá. porque tinham que ir ao banheiro umas 3 vezes à noite, sabe, para urinar, que isso para mim é comum, mas não é normal, no meu Uhum. entendimento, pensando no processo fisiológico. Uhum. A gente tentou uma série de alternativas e uma delas foi tentar colocar um indutor do sono para quebrar essa rotina. Tá. Foi muito bacana para Uhum. alguns atletas, porém para outros criou um mecanismo viciante, porque os Sim. caras não conseguiam desligar, mesmo com o indutor, e depois começavam a tomar para tentar embalar. E mesmo assim não conseguiam. Então eles ficavam sonados, não conseguiam descansar o suficiente e não tinham o sono reparador. Então, Uhum. assim, na época que eu estava diretamente em 2012, 2016, eu percebi essa importância, porque eu sofria disso, né? Dormia mal pra caramba, então eu sabia o quanto era importante. O que a gente conseguia fazer na época, como fisioterapia, era fazer com que as sessões de fisio terminassem antes. Por exemplo, Tá. antes a gente ficava até meia-noite, porque os treinamentos terminavam tarde e a gente ficava até tarde cuidando do atleta. A gente começou a mudar um pouco essa dinâmica. Começamos a fazer mais sessões tipo de massagem para tentar trazer um conforto estrutural No para os período atletas noturno. no período No... noturno. Tá. Uhum. E assim a gente tentou conversar com a comissão que foi acatado para trazer os treinos para mais cedo.
que ajudou Tá. também nesse processo de adaptação. Eu fiquei como gestor e responsável pela fisioterapia da seleção brasileira até 2019. Tá. Então, 2018 inteiro e até 2019 eu consegui fazer algumas intervenções e os atletas que foram submetidos, eles perceberam uma mudança importante da qualidade de sono. Tá ruim o som? Por causa da Uhum. furadeira ou não? Tá dando uma interferência aqui. Tá, aqui tem um Mas pessoal tá. aqui. Não, mas tranquilo, E, manda bala. e assim, os atletas que foram submetidos, que tiveram um pouquinho mais que se permitiram, eles perceberam imediatamente a mudança da qualidade de sono. Tem Uhum. outros atletas que, tipo assim, não tinham muita percepção, que não estavam nem aí. Falei assim, Thiago, não mudou nada. Só que na performance, na forma de treinar, na qualidade de treino, eu via que eles estavam muito melhores. Só que como a Tá. cognição e como a percepção assim do atleta de judô, principalmente, é muito ruim, porque está traumatiza demais o corpo para conseguir ter performance, eles não conseguiam perceber. Então, Uhum. assim, eu saí da seleção justamente por quê? Porque eu queria demonstrar que o meu trabalho era um baita complemento de performance, só que eu não queria mais que eles me enxergassem como fisioterapeuta que estava fazendo mais do mesmo. Eu queria Uhum. fazer uma coisa distinta. Então, hoje tem muitos atletas que me procuram, mesmo eu estando fora da seleção agora, para fazer o que eu faço agora, só o Canolu. Então, eu percebi a Uhum. mudança importante, assim. E atletas de outras modalidades também perceberam assim, a qualidade de sono, mudança de hábito. E aí, fora os pacientes crônicos, aí é absurdo. É mudança assim, importante. Você vê muito resultado com dor crônica também, né? Pra caramba. Pra caramba. Porque É. dor crônica está diretamente relacionado com a dinâmica do trigêmeo, que eu já expliquei lá atrás. Uhum. Que tem a E dor crônica fragmenta o sono. Mas Não tem a jeito, gente né? tem vários estudos assim que já demonstraram isso já faz muito tempo. A gente tem um estágio lá que é o sono de ondas lentas, que é o sono mais difícil de se acordar uma pessoa. É aquele que você precisa bater e Chacoalhar. mexer até o cara acordar. E quem tem dor crônica tem esse sono de ondas lentas, que é um sono muito importante para a gente, tanto do aspecto hormonal quanto do aspecto cognitivo. Quem tem dor crônica, o cara tem esse sono de ondas lentas completamente fragmentado. Completamente fragmentado. Você pode dormir quantas horas você quiser. Se você tiver esse sono fragmentado, você vai ter prejuízo. E dor crônica é uma das principais causas, né? Né? E assim, até consigo explicar fisiologicamente, porque quando a gente está consciente, querendo ou não, você consegue ter algumas estratégias de compensação, tônus muscular diferente. Ah, Agora, quando você dorme para chegar exatamente nessa onda, cara, é só sistema nervoso autônomo, principalmente o é, parasimpático, que tem que trabalhar. Só que na hora que ele começa a trabalhar, por conta dessas alterações, o simpático fica dando o ar da graça. é. Então aí também a gente tem o processo da síndrome das pernas inquietas, Uhum, né? Então é tudo uhum, por quê? Porque o sistema parasimpático ele fica é, atrapalhando o processo porque tem essa alteração de reconhecimento. Então, na verdade, o uhum, sistema nervoso autônomo ele está comprometido, não está trabalhando do jeito que deveria. E uhum, aí se tornou o meu foco de atuação. Assim, criar toda essa organização sistêmica para dar uma qualidade estrutural, porque na hora que a pessoa vai dormir, com todas as outras atitudes, né, que vários profissionais podem ajudar, pô, o cara vai ter uma qualidade de sono excelente. E tá Então, eu acho tudo que a gente conectado, né? não tem jeito, tá tudo. Cérebro, intestino, cérebro, sistema osteomuscular, cérebro, rim, tá tudo, Não tem tudo jeito. interligado, né? Esse conceito que hoje tanto se fala, né? O intestino é o segundo cérebro, talvez seja o primeiro É o cérebro. primeiro? Tem muita gente que defende isso, né? E me diz uma coisa, você teria um case assim para contar para gente, uma coisa que você ficou impressionado mesmo. Você falou, cara, acho que isso aqui. Porque quando você fala do Canolu, você fala com paixão. Você fala, Uhum. cara, isso aqui realmente eu posso ajudar as pessoas com isso, a gente tem que pesquisar. Tem algum case que você lembra que você fala, meu, isso aqui realmente. É E a gente diferente. sabe, a gente sabe que quem lida com gente. Às vezes a gente atende uns pacientes que marcam a gente, né? Que a gente fica até sem sono, né? Você fala, meu, como é que pode um Como negócio desse? assim? Você Cara, tem eu alguma. tenho, eu tenho, eu tenho um case que assim é muito particular. É assim, meu pai, ele está hoje com 60, 70 anos, ele Uhum. teve dois AVCs há 25 anos atrás, e ele tem a sequela do lado direito comprometido.
E ele sempre teve muita alteração da pressão, né? Então, sempre manutenção da pressão à base de medicamento. O colesterol dele sempre foi lá na lua. E diabetes dele também, assim, diabetes não, mas a glicemia dele estava sempre alterada. Uhum. E ele faz um trabalho com um amigo meu, que é o Dr. Fábio Bekele, que faz neuromodulação, com o Uhum. equipamento que chama REAC, que o Dr. Fábio falou para mim, Thiago, por 3 vezes eu imaginei que fosse a última vez que eu fosse ver seu pai. Só que eu não sei o que você está fazendo, cara, que o bicho ele está reagindo, está respondendo. Você é Uhum. mesmo. Porque para mim, assim, parecia que estava tudo bem. Só que depois ele foi me mostrar os exames bioquímicos do meu pai. O colesterol do meu pai está melhor que o meu. Ele tá com um Uhum. nível de colesterol fisiológico que ele nunca teve na vida. E Uhum. não está mais tomando nada. Nenhuma estatina, nada. A glicemia dele, cara, tá num nível também assim como de garoto. Uhum. A parte cognitiva, assim, dele melhorou, porque antes ele estava muito agressivo. Então, na verdade, agora ele está conseguindo se comunicar com a gente, né? Se eu, minha irmã, minha mãe, de uma forma muito mais fluida, como o que Uhum. antes não acontecia. E o que é mais bizarro que eu falei em relação à diurese noturna, meu pai ia no banheiro umas 4, 5 vezes por noite. E agora ele está Tá. indo uma única vez. Então, olha só a Uhum. qualidade de vida que ele teve, porque o sono dele agora está muito mais contínuo, além Sim. das questões bioquímicas. Então, para mim, assim, meu pai foi um case do tipo, cara, consegui impactar o meu pai, que até então eu não sabia como ajudá-lo, como mesmo sendo fisioterapeuta. Uhum. E com o Canolu se transformou. Um outro case que também foi muito interessante foi num paciente que eu atendi recentemente. Ele veio para melhorar a postura e 2 dias depois a esposa dele pediu para ele me ligar porque ela queria falar comigo para me agradecer, que ela está Uhum. grávida. Eu falei assim, pô, obrigado, né? Assim, ainda bem que você entrou em contato e tal, mas por que você está me agradecendo? Porque pela primeira vez eu não tive que chutar meu marido do quarto, porque ele não está mais Uhum. roncando. E assim, para o Uhum. Canolu, assim, eliminar o ronco e a apneia na primeira sessão é super difícil. Eu falo assim, ó, eu quero cuidar, a gente vai tratar, mas assim, que são questões estruturais ósseas bem dentro da cabeça que demora. Mas no caso dele, pô, eu dei maior sorte. O organismo dele não estava tão comprometido. E aí virou a chave. Tanto é que agora ele está me Uhum. levando para onde ele mora, já montou uma lista de pacientes que, tipo, o cara se tornou o melhor vendedor, porque ele falou assim, meu, o Thiago em uma única sessão conseguiu me dar isso, essa qualidade de sono, não só para mim, mas principalmente para minha esposa. Uhum. Então são coisas do tipo, cara, eu não sei até onde isso pode, até assim, o quanto que eu consigo ajudar as pessoas. Eu sei que os processos estão acontecendo. E deixa eu Sim. contar o último case também, o mais bizarro, foi uma paciente minha que tinha um hemangioma e ela faz acompanhamento todo santo ano fazendo ressonância da cabeça. E aí, Tá. graças a Deus, não evoluiu nada. Tá ali bonitinho, tá. Uhum. E aí a ressonância de 2018 para 2019, depois que a gente fez 7 sessões, cara, apareceu outro crânio. Desenvolvimento de massa cinzenta, a estruturação do crânio diferente. Aí eu tive a oportunidade de conversar com o neurocirurgião dela que faz acompanhamento de manutenção. Eu falei, Uhum. olha só a diferença, né? Depois do meu trabalho. Ele olhou assim, as imagens e falei, Thiago, deve ter alguma coisa errada, porque é outra cabeça, de outro Uhum. paciente, só o nome que é igual, mas... Eu falei, não, a cabeça é o mesmo, o laboratório é o mesmo, não é possível que está tão errado assim. Aí eu tive a oportunidade depois de ver mais 2 pacientes que também tinham histórico de ressonância do antes e depois. Cara, tem reestruturação da cabeça, do sistema nervoso central inteiro diferente. E eu falei, cara, estou conseguindo fazer alguma coisa diferente que o organismo está respondendo de uma forma mais funcional e aí, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas está se transformando. Então, isso para E mim, assim, a... Não, pode falar. Pode concluir, não, isso aí desculpa. para mim, assim, se tornou uma coisa extremamente bizarra, né? Por conta de eu conseguir ter material para demonstrar essa eficiência do trabalho e de uma forma completamente espontânea. E agora, se a Uhum. gente de repente fizer um trabalho com grupo controle e tudo mais, putz, eu tenho toda a tranquilidade de saber que o processo vai acontecer. E a periodicidade das sessões vai depender muito do paciente, da principal queixa, da sua hipótese diagnóstica. Isso aí não tem. Ele é um método, mas ele não é um método quadrado, né? Você não vai Não, aplicar do mesmo jeito não. em todos os pacientes. Não, mas assim, hoje eu consegui estruturar uma forma de tratamento onde no primeiro mês eu gosto de ver pelo menos 2 vezes no primeiro mês,
mas depois são Tá. intervenções mensais. Os casos Tá. mais, assim, o que vem com mais frequência para mim. Agora, quando são casos mais cabeludos, vamos dizer assim, que a pessoa sofre demais com dor, aí eu faço intervenções a cada 2 semanas, mas não menos que isso, porque eu já tive a oportunidade de fazer mais vezes na mesma semana, e assim, eu fui fazendo muitos estímulos, e o nosso cérebro ele tem uma capacidade de neuroplasticidade limitada. Uhum. Então, eu tenho que gerar o estímulo, daí a pessoa continua vivendo o que precisa fazer, e aí aquilo vai criando uma nova condição. Se eu vou mexendo, na verdade, parece que não dá o tempo para ele criar aquele padrão estruturado para depois eu trabalhar em cima daquele novo padrão. Parece que eu estou sempre Uhum. mexendo em uma massinha, vamos dizer assim. Então, é como se fosse uma Tá. cirurgia. Você fez o procedimento, você tem que esperar o organismo se adaptar, cicatrizar, entender o que está acontecendo para dar outro estímulo. Mas Uhum. basicamente é isso. Primeiro mês, duas ou até 3 intervenções no máximo, depois intervenções mensais, que podem durar tratamento de 4 meses até 8 meses. Tem gente que gosta de passar de uma forma esporádica, porque a intervenção em si ela é muito agradável. É uma sensação de Tá. bem-estar, é como se tivesse feito uma meditação, mas sem ter nenhum esforço para meditar. Então Sim. é interessante. E não é doloroso. A Zero, intervenção é zero, indolor, né? Uhum. indolor. Tanto é que eu consigo fazer em recém-nascidos e em Uhum. idosos. O meu paciente mais velho tem 89 anos. Então, Legal. nesse gap todo, eu consigo atuar É. com todo mundo e com vários sintomas diferentes. É importante explicar isso, porque o pessoal tem uma ideia de que fisioterapia dói, né? Porque se associa muito a trauma, né? Recentemente, eu luxei meu ombro e aí fiz 10 sessões. Cara, meu Deus do céu, tinha dia que eu saía chorando de lá. Porque, lógico, o cara tinha que mobilizar, tinha que tirar a fibrose e tal. Agora tá tudo certo, tá tudo bem com o meu ombro, mas doeu pra caramba. É, Mas o canulô então, não dói, né? não dói. Então, e na É. verdade, assim, antes, todas as minhas intervenções, por eu ter vindo do esporte que é extremamente traumático, todas as minhas intervenções eram extremamente doloridas. Porque eu chegava com um nível de intensidade para querer resolver, que assim, ajudava demais, mas eu sei o quanto que meus pacientes sofreram. Estudando neurociência, estudando todas as particularidades do cérebro, eu comecei a perceber que quando a gente faz uma intervenção que ele não percebe que está sendo violentado, ele tende a interagir É. e a ceder com muito mais qualidade. Uhum. Então, entendendo essa complexidade, eu comecei a repensar toda a forma que eu atuava. Eu falei, eu tenho que fazer um jeito que até um bebê consegue receber, mas principalmente fazer um diálogo muito mais refinado com o cérebro. Então, as Sim. intervenções que elas, para mim, são mais efetivas são as que não doem. Sim, sim. E Não, aí eu comecei e a restabelecer a função, né? É isso que é o mais importante, né? restabelecer função. Ah, até aqui a Tati, uma paciente que ela até escreveu, a sua prova de obstrução É, de trompa e engravidei pela trompa que estava obstruída por uma endometriose. é, E assim é coisa maluca, né? Assim, eu não mexi lá, eu só mexi aqui. E aqui é. que deu o comando para reorganizar. E assim, hoje eu tenho um entendimento em relação à endometriose, aproveitando, que ele está diretamente relacionado com o posicionamento do quadril. Se o Uhum, quadril está um pouquinho torcido, automaticamente ele vai criar essa torção no útero. E aí essa uhum. torção no útero vai fazer com que você tenha todo um processo de fluidos, hormônios equivocado. E aí a gente começa a desenvolver patologias. É, Então, eu acho que assim, cada vez mais a gente tem que buscar essas complementações, né? Em tratamentos sempre. que às vezes não dá certo, né? A gente que é especialista, né? Você é especialista, eu sou especialista, vários que estão nos assistindo aqui são especialistas e o especialista ele tem um mal, né? Porque quando o paciente chega na gente, ele já fez uma romaria, né? E ele vai colocando tanta expectativa em você que você fica até se fala, meu Deus do céu, o cara tá colocando todas as fichas dele em mim. E às vezes a gente tem que buscar, o paciente ele não é o paciente do protocolo, do guideline, né? A gente tem que buscar as alternativas, que às vezes não são alternativas, é o que de fato o paciente precisa, né? A gente tem que buscar outras formas, né, de tratamento. Porque o que está lá no protocolo
vai servir para todo mundo, né? Sim. Eu Ainda mais acho que para esse perfil de paciente que é muito complexo, né? sim. Eu acho que está no protocolo é o que responde à grande maioria, porque aquela grande maioria tem um perfil, não É, digo nem menos doente, mas é mais fácil se enquadrar. Quando cai nas sim, nossas mãos assim de especialistas, na verdade é onde a gente tem que sair da caixa, dar 2 passos para trás e enxergar o contexto todo. né? Né? Então, e o enxergar o contexto todo, cara, não é nada fácil, porque a gente tem sempre o viés. E Uhum. aí, assim, pensando no Canolô e pensando na forma que ele atua, nossa, me deu uma possibilidade de interação com todos os profissionais da saúde, porque antes eu me sentia concorrente com cada um deles, dependendo da patologia. E hoje eu vejo, na verdade, com uma possibilidade de se tornar um elo de ligação e criar esse objetivo principal, que é cuidar do paciente da forma que ele precisa, que, nossa, se os meus colegas e todos os profissionais entenderem isso, cara, a gente consegue dar muito mais qualidade de vida para todo mundo. E a gente Sim, se torna referência não pelo que nós somos, mas principalmente o que a gente conseguiu proporcionar para ele e talvez com uma grandiosidade de profissionais que antes tinha esse receio, sabe, de trocar a sim, experiência ou de repente aproveitar o melhor que você tem. E antes é, eu tinha isso também, eu como profissional eu tinha esse receio. Só que hoje entendendo a complexidade da gente, entendendo como é que eu posso ajudar, eu falo para todos os meus pacientes, pô, passa comigo que eu vou te ajudar a potencializar tudo aquilo que os seus médicos, os seus outros profissionais estão fazendo. Porque uhum, talvez eu vou ajustar uma coisinha que ali vai encaçapar e tudo vai funcionar. Então eu não quero é, mais me responsabilizar pela cura de ninguém. Eu quero, na verdade, ser uma pessoa que ajudou no contexto todo. sim, E aí parece que a engrenagem começa a funcionar. Então, isso me deu muita possibilidade de atuar de uma forma muito mais efetiva. Porque eu não quero mais atuar sozinho. Na verdade, eu quero pegar a especialidade de cada pessoa, a vontade de realmente transformar a vida de cada um e, pô, a gente dá o nosso melhor. E é isso que o Canolo me deu, essa possibilidade de pensar desse jeito. Então, hoje, putz, para mim é muito mais legal trabalhar. Porque eu posso chegar e contar com cada pessoa que tem e, esse vo- recurso. e você tá viajando, hein? Tô vendo que você tá indo para Rio Claro, tá indo para um monte de cidade aí Sete atender. Lagoas, Belo Horizonte. Na É, verdade, assim, como a pandemia me deu a possibilidade de tomar uma decisão, que eu tinha uma clínica e tinha vários profissionais lá, era uma clínica que eu amava, só que ela ofuscava um pouquinho a minha missão principal, que era criar esse hum, processo de ligação de vários lugares diferentes. Eu sendo hum, uma clínica, eu sendo PJ, eu concorria com outros serviços. Agora, sendo um profissional liberal que tem essa expertise diferente, eu consigo plantar em cada ponto diferente e fazer o processo se conectar. Então, o meu uhum. network se tornou muito mais possível eu tendo essa independência. Ô, Thiago, Então, tá bem você falou legal. a gente falou um pouquinho de protocolo, pesquisa. Você já pensou em fazer um estudo, fazer uma tese sobre isso? Cara, assim, eu já pensei, repensei, e aí voltei atrás porque é assim, o que eu falo hoje, talvez assim seja superficial para muitos especialistas em vários segmentos diferentes. Mas quando eu falo uma complexidade onde junta tudo, eu não consegui encontrar uma pessoa que fosse uma mentora que entendesse disso tudo. E daí eu fiquei um pouco Uhum, perdida, pensando no processo de entrar na parte acadêmica. tá. Aí, assim, o que eu estou pensando? Eu vou ajudar o máximo de pessoas possíveis e nessa ajuda vai me conectar a profissionais que gostam e que desenvolvem pesquisa e talvez o meu trabalho consiga interferir diretamente naquela questão específica e eu consigo fazer pesquisas isoladas até ter um pool interessante. Uhum, Porque, assim, eu, sinceramente, hoje eu não tenho o ego de ter título de ser sim. mestre, de ser doutor, porque eu acho que assim isso tem que ter também um talento para desenvolver Não. essa titulação, vamos dizer assim, porque é difícil estudar, né? Assim, você tem que aprofundar, aprofundar, É, aprofundar, e é uma dinâmica completamente diferente da dinâmica que você está diferente. vivendo agora, né? Sim, e a minha dinâmica é assim, eu sou muito autodidata. Se você Uhum, me fala assim, Thiago, surgiu uma coisa interessante num traço, um perfil específico do sono, cara, eu vou estudar aquele traço, mas trazendo para a minha viés. sim. O que você conhece, na verdade, assim, vai ser só a partir de entrar para eu entender aquilo. Falei, cara, talvez a minha intervenção vai ajudar o Caio ali, mas eu não quero aprofundar. Então, qualquer linha de raciocínio, qualquer tipo de estudo que eu tenho que fazer, eu vou ter que ir demais.
Só que eu não posso ir demais porque, na verdade, eu estou trabalhando no core do processo todo. Uhum. Então, por isso, talvez, assim, eu vou ter muitos colegas que vão pegar o que eu estou fazendo para aprofundar, mas eu quero continuar no meu core. Então, assim, eu vou ser um mero clínico que vai ajudar milhares de pessoas, mas tentando construir esse processo. Mas Muito assim, legal. pô, Thiago, vamos fazer uma pesquisa, uma polissonografia e o Canolu. Cara, eu fecho, porque para mim eu vou fazer a intervenção clínica. Bora. Mas assim, Thiago, escreve esse cara. Desculpa. Eu não vou fazer porque o meu preço é muito precioso, eu preciso ajudar as pessoas, entendeu? Muito legal. Tiago, onde as pessoas podem te achar? Seu Instagram é @thiago.takara, Ponta é isso? cara. Thiago Isso. com TH, TH. viu, gente? Certo? Thiago.takara. Onde o pessoal pode te achar? Então, eu atualmente estou atendendo na Clínica Du, na Vila Nova Conceição. E acho que daqui um mês, mais ou menos, a minha clínica, o meu consultório vai ficar ali do lado do shopping em Cidade Jardim. Ali eu vou Legal. trabalhar junto com um metabolista, com um especialista em metabolismo, um metabologista, que ele entende bastante de nutrologia e endocrinologia. Então, eu vou dar mais um passinho assim para saber o quanto que o Canelu consegue interferir nesse processo metabólico. Porque eu tenho alguns pacientes também que emagreceram 10 quilos, 8 quilos em 6 meses e assim, eles não mudaram nada. Continuaram com a mesma alimentação, com a mesma atividade física. O que mudou foi o quê? Foi o processo de interação do cérebro em relação à leitura que está acontecendo no organismo. E o sono, né, cara? Que a gente sabe que, Sim. putz, é a partir do sono que toda a cascata hormonal acontece. É. Então, para mim, assim, hoje o sono é fundamental para a gente ter uma qualidade de vida boa. Se não tiver sono, esquece. Muito legal. Pessoal, eu conversei com o Thiago Takara, fisioterapeuta, criador do método Canulu, fisioterapeuta que cuidou dos nossos atletas nas Olimpíadas e agora está construindo uma jornada incrível, fantástica aí de ajuda para diversos pacientes. Muito obrigado, né, novamente pela sua disponibilidade. Acho que a gente pode trocar muitas figurinhas Não, ainda. com certeza. E muito bacana mesmo. Obrigado pelo teu aceite aqui no Dormicast, episódio 35 hoje. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço mais uma vez. Pô, para mim é muito gratificante conseguir conversar do que eu faço com alguém que entende muito, porque consegue extrair os melhores questionamentos, né? Porque às vezes com o cliente eu não consigo aprofundar muito porque o nível de entendimento é um pouquinho mais superficial. Só que agora, quando a gente começa a interagir mais, ver possibilidades de atuação, putz, para mim, na verdade, meu olho brilha. Então, na hora que você me convidou, eu falei, cara, vamos embora, que vai ser muito bacana a gente poder proporcionar esse tipo de conhecimento para quem precisa, de fato. Não só pacientes, mas principalmente colegas. Porque hoje, Sim. assim, o meu rol de colegas é muito pequeno pela possibilidade que a gente tem de trabalhar em conjunto. Né? Então, eu acho que esse tipo de ação faz com que a gente crie novos networks e aí o processo vai embora. Com Muito certeza. obrigado mais uma vez. Então sigam Ah, lá, pessoal, é @thiago.takara, Thiago com TH. Lá vocês encontram mais informações. Bom, tem muito mais live aí até o final de fevereiro. Semana que vem eu vou conversar com o Rafael Gomes, que é psiquiatra, que tem uma abordagem integrativa de saúde mental. Muito do que a gente falou aqui a gente vai conversar semana que vem também. Depois tem com Pedro Chestatsky, neurologista lá de Porto Alegre. E, pessoal, quem não baixou ainda o e-book do Caio no Sono, tem o link lá na bio, aqui no meu Instagram. Tem muito profissional de saúde aqui hoje nos acompanhando, Thiago. E fiquem atentos aí ao Insta que a gente vai anunciar muita coisa bacana a partir de hoje. E obrigado, Thiago. Boa semana e vou marcar, hein? Eu vou marcar. pô, tô te esperando lá. Que já tem já o seu perfil de sono. E aí, de repente, É, você pode até brincar, fazer um laboratório, que vai ser bem interessante. E com aí você poderia, na certeza. verdade, tratar seu ombro sem sentir dor, porque eu, com canolô, Exato. consigo também reabilitar sem dor. Ele não tá 100% ainda. Ah, Acho que então, tá bicho, faltando alguma vamos coisa. lá que a gente dá um ajustezinho, ajuste fino. Obrigadão, eu Beleza. vou baixar seu e-book também. Para mim é super Pode importante baixar. conhecer. Vai ser um prazer. Um abraço, Thiago. Até Valeu, mais. Tchau, abração, com tchau. Deus, abraço, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.